Olá YouTube, bem-vindos. Neste vídeo gostava de partilhar com vocês a minha coleção de cubos de Rubik's. O cubo de Rubik's foi criado pelo húngaro Arnold Rubik no final dos anos 70 e depois, no início dos anos 80, tornou-se uma autêntica febre por todo o mundo que levou a todos os utilizadores deste pequeno brinquedo a perder os nervos a tentar então resolver o cubo. Para começar, temos aqui então o cubo que deu origem a tudo isto, o 3x3, ter 3 peças de um lado, 3 peças do outro. E foi a partir daqui que começou toda uma onda de puzzles deste género. Aqui temos o cubo de Rubik's 2x2, também conhecido entre a gíria como o cubo para iniciantes, este por ter então menos peças para resolvê-lo. Depois então do Rubik's 3x3, Arnold Rubik inventou o 4x4, que ficou conhecido pelo Revenge of the Rubik. E isto porquê? Porque uma das grandes pistas que foi descoberta na altura para se poder construir ou resolver o cubo de Rubik's prendia-se precisamente pelos centros. Por mais que se rodasse os cubos, os lados do cubo, os centros mantinham-se sempre na mesma posição. Ora, com este, a coisa já se passava de maneira bem diferente, já que os seus centros não são fixos. Então, Revenge of the Rubik. Depois, como se não bastasse, fizeram o Professor Cube, que é mais uma vez uma variante em que já tem então o 5 peças de cada lado. Então é o 5x5 Professor Cube ou o 5x5. Depois disso, uma outra empresa surgiu chamada por V-Cube e espantou o mundo na altura, apresentando então um cubo, também ele, mas 6x6. E como vocês devem já calcular, conforme vai aumentando o número de peças, o nível de dificuldade para os resolver também vai subindo e bastante. Então aqui temos o 6x6 e quando nós nos estávamos a habituar ao 6x6, acho que a V-Cube nos surpreende novamente, lançando agora um 7x7. Este apresentado então com uma forma mais arredondada. A V-Cube explicou que teve que ser assim por questões técnicas, porque senão o cubo de facto não rodava nas melhores condições. Então aqui temos o 7x7. Posso-vos dizer então que mais recentemente saiu o 11x11 e salvo erro está para sair o 8x8. Portanto, eles vão tentar fazer mesmo as variantes todas, pelo menos até o 11, que esse já foi conseguido. Para mim, até ao 7 chega, porque realmente já é preciso bastante tempo e bastante concentração então para se poder resolver o 7. Daqui para cima é realmente uma questão de tempo e paciência para os poder resolver. Então, para mim, o desafio em si está ganho. Portanto, dos cubos base são estes então, o 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, 6x6 e o 7x7. Uma questão de espaço, vou agora afastá-los. E continuando então, há uns anos atrás também o Rubik's nos apresentou o Rubik's Snake, o Rubik's Twist. Ele vinha com o formato de uma cobra feita, Snake, daí ter ficado também popularizado por Rubik's Snake. Portanto, este é simplesmente um objeto idêntico, digamos, a uma régua, quase, se assim se pode dizer,
que todo ele é maleável. E isso permite a quem estiver a utilizá-lo de poder então transformá-lo e criar os mais diversos objetos. Então o Rubik's Twist. Aqui tenho um bastante engraçado, que é o Pyramix. Portanto, é um cubo com 4 lados. Um puzzle bastante divertido. Só por brincadeira, tenho então aqui também o Rubik's 3x3 versão porta-chaves. Tenho aqui outro. Este é o Square One. Para mim é um dos mais difíceis. Isto pelo seguinte, ele ao rodar vai ganhando formas diferentes, como podem ver. E então é preciso realmente estar-se bastante concentrado para não nos perdermos e não ter que constantemente estar a voltá-lo a fazer de início. Portanto, este para mim um desafio bastante grande. No entanto, bastante divertido, como é óbvio. Tenho também aqui o Megamix, que é então tem um formato de 12 faces, em que então o utilizador vai ter que fazer corretamente as 12 cores. Bastante engraçado. Este põe já de fora. Aqui o Rubik's World, em que a base dele é nada mais nada menos que um cubo 2x2, em que o objetivo, como já se está a ver, é então criar corretamente o globo. Depois tenho aqui este também e devo-vos já dizer que é o meu cubo favorito. É o Rubik's Mirror. Ele em si não é nada mais nada menos que um 3x3 com duas pequenas grandes diferenças. A primeira é que, como podem ver, não tem qualquer cor, ou seja, é todo da mesma cor, neste caso todo prateado. Há uma outra versão dele em dourado. E a outra situação é o tamanho das peças. As peças são diferentes, o que dá-nos um aspecto bastante engraçado quando o estamos a resolver. Resolve-se exatamente como um cubo 3x3, só que aqui o utilizador, em vez de estar com atenção então à cor das peças, tem que estar com atenção ao formato das peças. E vejam bem o aspecto com que fica este cubo quando baralhado. Por isso mesmo, pessoalmente, é o meu cubo favorito. Lá está, é um 3x3, mas é mesmo muito engraçado. Depois tenho aqui dois que foram, entre aspas, feitos por mim. Este cubo foi muito popularizado nos Estados Unidos, principalmente, que é o cubo siamês, que são dois cubos que são unidos na junção de duas camadas. E posso-vos dizer já que é um grande desafio. Isto pelo seguinte, eles não deixam de ser dois cubos 3x3, só que pelo facto de terem em comum uma parte, daí se chamarem o siamês, não nos possibilita de fazer determinados movimentos básicos que são utilizados na construção normal do Rubik's 3x3. Daí, às vezes, criar uma certa confusão e até frustração de não se poder utilizar alguns movimentos que são normais. Dentro destes, tenho aqui só mais um. Este é um cubo normal de 3x3 em que foi colado então a parte superior. O objetivo disto é, obviamente não deixa de ser para a resolução um cubo 3x3,
mas podem ver facilmente como ele fica com um aspecto bastante engraçado quando se começa a baralhar. Portanto, também bastante engraçado. Afastando isto um pouco, vou-vos mostrar então o último puzzle. Este já bem diferente, é o Rubik's 360, em que o objetivo do jogo, por assim se dizer, é fazer com que as bolinhas que se encontram na esfera interior se desloquem para os seus compartimentos respectivos, cumprindo então a ordem das cores. Amarelo no amarelo, verde pelo verde. E este puzzle já é muito mais diferente de todos os outros, porque basicamente é um desafio de perícia. Não tanto de movimentos como num cubo normal. Quase a terminar, tenho para vos mostrar que encontrei no Alfarrobista há alguns anos atrás o livro que saiu então no início dos anos 80, com a suposta resolução do cubo mágico, o cubo de Rubik's. Posso-vos dizer que ao desfolhar isto compreendi que não era propriamente seguindo por estas instruções que o utilizador rapidamente lá chegava. Quase que era preciso então tirar um curso para tentar então resolver o cubo de Rubik's. No entanto, não deixa de ser um item curioso. Aqui, também por brincadeira, há uns anos atrás saiu para a Nintendo DS o Rubik's World Puzzle, então que proporcionava ao utilizador um conjunto de mini-jogos, utilizando então o universo do Rubik's. Obviamente que dava para fazer o cubo 3x3, mas este jogo oferecia então um conjunto de mini-jogos algo divertidos. O jogo não é grande coisa, dá para passar o tempo, mas neste caso o importante era realmente trazer a chancela da Rubik's. Por fim, quero-vos deixar uma espécie de jogo de tabuleiro que saiu também há uns anos atrás, que é o Rubik's Race. Este sim é uma variante bastante interessante. É um jogo para 2 jogadores, onde aleatoriamente é escolhida então uma face de um cubo 3x3. Portanto, vem um pequeno acessório em que simula uma das faces do cubo 3x3 e então o objetivo dos jogadores é tentar no quadrado central reproduzir corretamente as mesmas cores dessa face do cubo. Cada jogador tem a sua área de jogo e o primeiro a conseguir igualar então a sua área de jogo com a face do cubo ganha. Esta, por acaso, é uma das variantes mais interessantes e mais engraçadas de se jogar. Com a vantagem então de se ter a hipótese de jogar 2 jogadores num jogo de velocidade frente a frente. Então, era isto que eu queria partilhar com vocês. A minha coleção de cubos de Rubik's. Eu tenho mais, mas a base da coleção é esta, porque todos os outros, ao fim e ao cabo, é os temas que mudam, ou as cores. O cubo em si é sempre o mesmo. Mais uma vez, era isto que eu tinha para partilhar com vocês. Sem mais, me despeço. Até breve.